Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de Geografia de hoje é sobre formação e regionalização do território brasileiro. A formação do território brasileiro ela vai se dar da seguinte forma, com a interação entre os colonizadores europeus, mais especificamente os portugueses, com os povos nativos do Brasil na época, que ainda não era Brasil, era só uma terra desconhecida, que no caso eram os nativos. Essa colonização portuguesa no Brasil, ela vai se dar da seguinte forma, os portugueses não vão vir para cá apenas com a intenção de expandir a sua coroa, mas ela vai vir para cá principalmente com a intenção de explorar as riquezas naturais daqui. Essa colonização do Brasil se deu primeiramente porque a partir do século XV, vários países europeus, principalmente a Espanha e Portugal, passaram a conquistar terras, eles passaram a conhecer novas terras com a intenção de ampliar tanto a sua zona de influência quanto de conseguir riquezas naturais de outros lugares da Terra. E com esse avanço na colonização, eles conseguiram chegar até a América. Então, houve um acordo entre Portugal e Espanha, que eram os principais colonizadores, para que eles dividissem o território da América do Sul em dois lados. O lado oeste ficaria com a Espanha e o lado leste ficaria com Portugal. Daí eles foram avançando as suas fronteiras e conquistando os lugares aqui na América do Sul. Com esse constante avanço e conquista de territórios, as fronteiras dos lugares que com esse constante avanço na conquista de territórios aqui no Brasil, Portugal estava avançando rapidamente, só que suas fronteiras não eram bem definidas. Então, para evitar a invasão de outros países, como os franceses, os holandeses e até mesmo os espanhóis, eles criaram em 1534 as capitanias hereditárias, que era basicamente a coroa entregou porções de terras para pessoas nobres e funcionários do rei, para que eles pudessem tomar de conta dessas terras. Esse avanço da coroa portuguesa no território brasileiro se deu de uma forma tão intensa que rapidamente eles conseguiram ultrapassar a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola que dividia a América do Sul em dois lados. E essa expansão territorial de Portugal aqui no Brasil se deu por várias formas, mas principalmente pelos bandeirantes, que eles avançavam em terras indígenas, conquistavam e escravizavam esses índios, e também pela busca de ouros e prata. A colonização se dava basicamente pela exploração dos recursos naturais do ambiente que eles estavam explorando. Então, no Brasil, a princípio, eles não encontraram muitos metais valiosos. Então, a principal forma de exploração aqui no Brasil se dava pelo pau-brasil, que eles retiravam daqui e comercializavam na Europa. E aí, já no século XVI, no Brasil se dava tanto a exploração do pau-brasil quanto a exploração da cana-de-açúcar. Então, nesse momento, a colonização se dava principalmente no litoral brasileiro. E aí, já no século XVII, essa expansão territorial se deu principalmente pela cana-de-açúcar no sudeste, pela pecuária mais para o interior e também pela busca por produtos exóticos do Brasil, como guaraná, urucum e outras especiarias que haviam aqui. E aí, já no final do século XIX e início do século XX, as principais atividades econômicas se davam pelo café na região sudeste, pelo algodão e cacau na região nordeste e na Amazônia, principalmente pela extração de materiais da seringueira, que é responsável pela fabricação da borracha. E posteriormente a isso, depois da independência principalmente, as atividades econômicas foram se consolidando e principalmente também o território brasileiro foi consolidado. Com a consolidação do território brasileiro, foi necessário que houvesse a regionalização. Essa regionalização ela é responsável principalmente por dividir o território em várias partes, principalmente pode ser por aspectos econômicos, aspectos naturais, para que haja uma melhor administração dessa área. A primeira regionalização do Brasil foi realizada pelo IBGE, em 1942. Posteriormente, houve algumas alterações por causa de alterações também no território brasileiro, principalmente em questões de estados e territórios. Houve a junção entre o estado de Guanabara e o estado de Rio de Janeiro, que hoje são um só. Houve também a criação do estado de Tocantins e por isso foi realizado algumas outras regionalizações. E em 1990, o IBGE fez a última regionalização, que é essa que conhecemos atualmente, que divide o território brasileiro em 5 partes, que é Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Além da regionalização oficial do IBGE, nós temos também os conhecidos complexos regionais, que são formados através de 3 grandes regiões, que são Nordeste,
Amazônia e Centro-Sul. O Nordeste, entre o século XVI e XVIII, nesse primeiro período da colonização no Brasil, era a região mais rica e importante do território brasileiro, tanto que a cidade de São Luís era uma das cidades mais importantes do Brasil devido à sua área portuária e que era mais próximo de ter contato com a Europa, pelo Oceano Atlântico. Posteriormente a isso, ela teve sua importância diminuída, principalmente pelas atividades econômicas que deixaram de ser feitas aqui. E uma das importantes coisas que aconteceram foi a retirada da capital brasileira, que era em Salvador, e foi modificada para o Rio de Janeiro. E ao longo dos séculos, a região Nordeste foi afetada principalmente pela falta de investimentos e falta de atividades econômicas de grande peso aqui no Nordeste. A região da Amazônia ela é marcada principalmente pelo povoamento tardio. Somente a partir de 1960 que foram criadas algumas políticas públicas voltadas para o povoamento dessa área. E hoje lá nós temos o Polo Industrial de Manaus, que é uma importante zona industrial aqui no Brasil, e as atividades econômicas lá se dão principalmente por atividades naturais e também vai muito em relação ao desmatamento da floresta amazônica. E temos também o Complexo do Centro-Sul, que é um importante complexo econômico, o mais importante do Brasil, inclusive, é onde ficam duas metrópoles, as duas principais metrópoles do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, e nessa área ocorrem as principais atividades econômicas do país, como fixação de grandes empresas, a indústria e também a agropecuária, e vale ressaltar também que apesar de todo esse investimento, de toda a infraestrutura, há importantes problemas urbanos, como principalmente a violência e a falta de moradia para muitas pessoas. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre formação e regionalização do território brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado, então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até a próxima!